Pronto. Bom, então é o seguinte, começando hoje a nossa sexta aula. Bem-vindo a cada um de vocês que já estão aqui presentes conosco. Se você já está aqui no nosso ao vivo, ou você que vai assistir a nossa aula gravada depois. Então, bem-vindo para você que está aqui, bacana? Hoje nós vamos falar sobre ressignificação. Ressignificação, escreve essa palavra aí. Ressignificação. Ressignificação significa ressignificar. Significar de novo. Escreve isso que é muito importante você aprender. Significar de novo. Todos nós, quando nós somos crianças, nós tivemos uma significação da nossa vida. Através do nosso nascimento, nossos pais que nos amam, nossos pais queridos que nos acolheram nesse mundo, alguém que te criou, seus avós, seus tios, quem cuidou de você, passou a trabalhar a sua vida. E eu tenho uma notícia muito, mas muito importante para te dar. Se essa é a primeira vez que você participa de um curso, onde você vai aprender a ressignificar a sua vida, se essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre ressignificar a sua vida e ressignificar a sua história, eu quero que você entenda e que você aprenda a frase mais importante que eu vou te dizer. Você hoje ainda não é a pessoa que você nasceu para ser. Eu vou repetir. Você hoje ainda não é a pessoa que você nasceu para ser. Aprendeu ou não? Você hoje não é a pessoa que você nasceu para ser. Infelizmente, boa parte de nós trabalhamos a nossa vida, nós caminhamos a nossa vida em cima das crenças e dos aprendizados que nós tivemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Quando o cérebro humano nasce, ele nasce virgem. Ele nasce pronto para acreditar que ele é capaz e possível de qualquer coisa. Você nasceu assim. O seu cérebro nasceu acreditando que ele é capaz de qualquer situação. Infelizmente, eu e cada um de vocês que estão ouvindo essa aula agora ao vivo ou gravado, você ainda não se tornou na pessoa que Deus criou você para ser. Paulo, por que isso? Porque você hoje é resultado da crença. Você hoje é resultado dos ensinamentos e pensamentos das pessoas que te criaram, das pessoas que produziram você. Você ainda não é a pessoa que Deus determinou que você deveria ser. Você está em fase de construção. Você está em fase de aprendizado. E como eu acabei de falar para você, se hoje é a primeira vez que você ouviu falar na sua vida de ressignificação, parabéns, bem-vindo ao novo sentido para a sua vida. E não tem como a gente falar de ressignificação sem nós falarmos de dois assuntos extremamente importantes. O primeiro é PNL. É isso que está aí no seu vídeo agora. Programação neurolinguística. Você vai precisar entender o que é programação neurolinguística e depois nós vamos te ensinar sobre crenças, formação de crenças. É praticamente impossível ressignificar uma vida se você não aprender o que é PNL e o que é o ressignificado das crenças. Então, falando um pouquinho sobre PNL, e eu vou dividir esse nosso tempo hoje, meia hora para cada um desses assuntos. Falando um pouquinho sobre PNL, a PNL começou com os estudos de um cientista francês chamado Dr. Paul Broca, e esses estudos depois eles foram redirecionados por dois jovens americanos que moravam na Califórnia naquela época, né?
Um deles se chama Richard Bandler. Ele era psicólogo na Universidade da Califórnia. E o seu colega John Grinder era um linguista também da universidade. E eles começaram a trabalhar a PNL e começaram a trabalhar a programação do cérebro e da língua. E eles sugeriram, então, a PNL como um conjunto de modelos e princípios que descrevem a relação entre a mente e a linguagem. Então, preste atenção. Programação neurolinguística não é aquilo que você está pensando, não. Muitas pessoas religiosas, muitas pessoas de igrejas, principalmente igrejas cristãs, pensam que PNL é uma coisa do outro planeta, que é uma coisa do inimigo. Preste muita atenção nisso. Programação neurolinguística é o entendimento de como que o cérebro pode ser reprogramado através da linguagem e como nós também podemos trabalhar a linguagem dentro de conceito verbal e não verbal, e como é que ela pode organizar a mente, organizar os pensamentos e o comportamento do indivíduo. Então, PNL não é esse bicho de 7 cabeças. Eu, como faço parte de uma igreja cristã há muitos anos, eu costumava ouvir algumas lideranças dizerem que era coisa do inimigo, que é coisa do chifrudo, esse negócio de PNL. Infelizmente, algumas pessoas que não têm conhecimento sobre isso podem pensar da mesma maneira. E eu estou aqui hoje para ajudar você a entender que não é nada disso. Claro que tudo aquilo que tira Deus do centro desequilibra o ser humano. E muita gente tentou tirar Deus do centro. Inclusive, os cientistas que estudaram a programação neurolinguística. Mas eu quero partir para cima com você já logo de cara, te dizendo que reprogramar uma pessoa, reprogramar a mente de uma pessoa, não é aquela história que você já ouviu falar, que é ficar fazendo lavagem cerebral, falar na cabeça da pessoa 1 milhão de vezes e ficar repetindo. Não tem nada a ver isso com o que nós vamos ensinar sobre reprogramação da mente das pessoas. Reprogramar uma pessoa, pelo ponto de vista da PNL, gente, é muito simples. É ajudar a pessoa, olha só, é ajudar a pessoa a modificar os seus padrões mentais e entender com os seus metaprogramas básicos e aquilo que formaram as suas crenças. Simples assim. Reprogramar, então, é muito simples. Nós podemos trabalhar para reprogramar a nossa mente. Nós vamos trabalhar reprogramando a nossa mente e eu vou te ajudar. Agora, por exemplo, eu vou ajudar você a reprogramar sua própria mente. Eu vou ajudar você a entender a sua origem, entender o seu sistema de crenças, quais são os valores que trabalham em você, quais são as regras da sua criação. Eu vou te ajudar a reconhecer tudo que aconteceu no caminho da sua vida e que te causaram alguns traumas emocionais, inclusive traumas emocionais é a nossa próxima aula, e que provocaram muitas feridas na sua alma e tem prejudicado você para que você não possa atingir o máximo da sua vida. Então, reprogramar uma pessoa é entender os seus valores, é entender os seus princípios. E aqui entra muita coisa boa. Olha só que interessante. Talvez você que está me ouvindo agora, você tem muita crença boa dentro de você que trouxe você e faz você viver uma vida muito boa em vários pontos da sua vida. Porém, eu tenho certeza que a maioria de vocês, eu não vou dizer 100%, mas a maioria de vocês tem muitas crenças ruins, muitas crenças limitantes que foram colocadas dentro de você pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus familiares. Paulo, como é que eu faço então para poder mudar a minha mente? Como é que eu faço para transformar e tirar essas crenças que não me deixam crescer? Existem crenças, por exemplo, que impedem você de ter dinheiro. Existem crenças que impedem você de ser feliz no casamento. Existem crenças que impedem você de ser um excelente profissional. Existem crenças que impedem você de ter boa saúde. E tudo isso está escondido no seu inconsciente. Para que você possa entender o que vai acontecer com você nessa aula hoje,
É a mesma maneira que eu contasse para você uma história e te dissesse assim, fulano, sabe quando o seu computador dá problema? Quando o seu computador tem algum vírus? É como se a gente pegasse o seu computador e levasse ele para uma pessoa que sabe formatar o computador. Então, o que o cara vai fazer no computador? Ele vai tirar o vírus, ele vai tirar todas as crenças erradas que estão ali dentro da mente do computador e vai reajustar o computador para ele funcionar normal. Programação neurolinguística é mais ou menos isso. Eu, como técnico de computação aqui agora, né, como técnico da mente, o seu coach da sua mente, eu vou ajudar você a entender o seu programa de vida, ajudar você a entender como é que a sua vida foi programada através dos conceitos da própria PNL, para que eu possa te orientar para você arrancar os vírus que estão impedindo você de crescer. Então eu quero confirmar para você aqui o seguinte, que a PNL ela foi criada para ajudar pessoas a aumentar suas performances, melhorar seu desempenho, alcançar seu objetivo e resultado, ser muito mais feliz. E ela tem sido um instrumento usado por terapeutas, por psicólogos, hipnoterapeutas, por coaches, medicina alternativa, treinadores de excelência, técnicos de futebol, técnicos de esportes, que querem levar as pessoas a atingir um nível maior de vida. Por que você acha que um atleta, ele bate um recorde hoje, e dali a algum tempo ele bate o mesmo recorde dele novamente? E dali a algum tempo ele bate novamente o mesmo recorde dele? Por que ele continua batendo recorde? Sabe por quê? Porque ele está reformatando a sua mente, reprogramando o seu cérebro, para ele poder atingir o nível de excelência, o nível de felicidade total. E para a gente entender bem um pouquinho, então, sobre programação neurolinguística, eu quero ajudar você a entender alguns conceitos de PNL, de programação neurolinguística, que vão ajudar e fazer muita diferença na sua vida, tá bom? Deixa eu só avançar aqui, porque eu quero trazer para você conceitos que vão ajudar você a crescer tremendamente na PNL. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você são os princípios. Os princípios fundamentais que a PNL tem para nós. Um dos primeiros princípios é que os sonhos tendem a se realizar. Olha que interessante. Se você puder, tira uma foto dessa tela aí do computador. Os sonhos tendem a se realizar. É extremamente importante você entender isso. Quando nós trabalhamos com a área de sonhos, nós entendemos que o ser humano ele foi criado com essa capacidade enorme de sonhar. Nós queremos nos transformar numa pessoa melhor, nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos atingir metas, queremos atingir objetivos. E sonhar é uma qualidade do ser humano. Agora, os sonhos, eles tendem a se realizar. Existem pessoas que não sabem realizar sonhos. E elas precisam aprender técnicas tremendas para que elas possam avançar. E uma das coisas que eu quero que você entenda, se você puder anotar, anota isso num pedaço de papel. Através da PNL, a neurolinguística, nós entendemos que se você sonhar pequeno, você vai realizar pequeno. Se você sonhar grande, você vai realizar grande. Todas as vezes que nós sonhamos grandes, nós tendemos a crescer. A nossa tendência é aumentar. Se sonhar é de graça, por que muitos de nós sonhamos pequenos? Quem sonha pequeno vai realizar pequeno. Mas se você se atrever a sonhar grande, você vai realizar grandes coisas. Então, se você está sonhando ganhar 10% a mais do seu salário esse ano, você pode se realizar. Se você está sonhando dobrar o seu ganho esse ano, ele pode se realizar. Se você está sonhando triplicar o seu ganho esse ano, ele pode se realizar.
E eu vou ensinar vocês a perseguirem sonhos, a criarem sonhos e realizarem sonhos. Mas antes de mais nada, vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é, se o sonho tende a se realizar, olha o segundo princípio. Você é que limita a sua própria mente. O criador do carro Ford, o senhor Henry Ford, ele diz o seguinte, ele diz que se você acha que pode, ou se você acha que não pode, ou melhor, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Preste atenção nessa frase, gente. Se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Impressionante a gente entender que nós que limitamos a nossa mente. E se você está anotando aí, eu quero te dar uma colher de chá aqui. Foi feito um estudo muito grande por os principais coaches aqui dos Estados Unidos e descobriram que existem 5 níveis de pessoas e 5 estilos de vida na humanidade. Anote aí, por favor, no seu papelzinho, no seu caderno. Existe um nível de pessoas ruins. Pessoas ruins são aquelas pessoas que têm um estilo de vida ruim. E essas pessoas não fazem nada para mudar e vão continuar nesse nível de vida até morrerem. Existem pessoas que frequentam o nível mediano. O nível mediano são aquelas pessoas que saíram do nível ruim e por alguma ajuda externa, ou por alguma força interior, e eles aprenderam e mudaram de nível. Mas a sua vida se tornou mediana, seu trabalho é mediano, assim como o seu estilo de vida é mediano. Agora existe o terceiro nível, que são os bons. Os bons são aquelas pessoas que subiram mais um nível. Ele mora numa casa boa, sua família é boa, tem bons relacionamentos, seu carro é bom. Existem os ótimos. O quarto nível são os ótimos. Aqueles que não se contentaram com um clima bom, com um nível bom, mas quiseram passar para um próximo nível e se tornaram ótimos. Sua qualidade de vida é ótima, sua vida financeira é ótima, sua saúde é ótima, seu casamento é ótimo. E por último, existem os fenomenais, que são aqueles que têm um padrão de vida excepcional. Decidiram viver uma vida abundante, uma vida plena, conquistada para eles. Sua vida espiritual é fenomenal, sua vida financeira é fenomenal, seu casamento é fenomenal, a sua qualidade de vida é toda fenomenal. Paulo, eu nasci numa casa pobre, eu nasci num ambiente pobre, eu cresci num lugar pobre. A minha mente ela é condicionada por coisas pequenas, então eu estou no nível ruim, eu estou no nível mediano, ou estou no nível bom. É a pura verdade. Segundo a PNL, é você que limita a sua mente. Não importa onde você nasceu, é você que limita a sua qualidade de vida, é você que define o que você quer pensar. Eu não tenho tempo para dizer para vocês aqui quantas biografias de quantas pessoas famosas no mundo inteiro e hoje milionárias que nasceram pobres, que tiveram que dar todo o seu suor, toda a sua força e mudar a sua mente para crescer. Eu quero falar com você o terceiro princípio fundamental da PNL para você aprender sobre ressignificação. São as pessoas de mente condicionadas. O que é isso, Paulo? Pessoas de mentes condicionadas são aquelas pessoas que elas cresceram, aprenderam de uma certa maneira e elas não abrem as suas mentes para crescerem. Elas não abrem as suas mentes para aprenderem. Elas não abrem as suas mentes para o novo. É mais fácil culpar as coisas, é mais fácil desfazer as coisas do que abrir a mente para crescer. E quando nós falamos sobre mente condicionada, eu quero dar para você um exemplo muito tranquilo e muito claro, que é o exemplo de elefantes. Você conhece um elefante? Você sabe que ele é um animal que tem mais de 2 toneladas, extremamente forte. E quando eu tenho certeza que você já foi em algum circo que tem elefante lá. E esse elefante ele é amarrado com uma corda comum. E ele fica parado naquela estaca. Ele não se move, ele não se mexe. Você já se perguntou por que um elefante, um animal enorme com mais de 2 toneladas,
Ele fica amarrado por uma corda, ele não consegue se mover? Se ele fizesse um movimento, ele podia arrancar aquela corda só com um passo que ele desse? Por que ele fica parado? O elefante fica parado justamente porque a mente dele foi condicionada quando ele era criança. Quando o elefante é pequenininho, animalzinho pequeno, eles trazem ele da selva e amarra ele numa corrente de ferro, amarrada numa estaca muito forte. E todas as vezes que o elefante criança quer sair para brincar, ele puxa a sua perna e a corrente de ferro machuca o seu pé. O sistema nervoso central do elefante manda uma comunicação para o cérebro dele dizendo que aquele movimento está machucando ele. E isso acontece várias e várias vezes, todos os dias, por meses, até o momento em que o cérebro do elefante diz para ele: não adianta mover seu pé. Mover o pé dói. Pronto. A mente daquele elefante está condicionada a não mais mexer. Assim são pessoas que foram criadas com crenças que daqui a pouquinho eu vou falar. Crenças de que você não é capaz, crenças de que você não consegue, crenças de que você não tem valor, crenças que não dá para fazer, crenças que não dá para mudar. A vida inteira sua mente foi condicionada com isso. O quarto princípio fundamental da PNL, que vale a pena você entender, é que nós somos autorresponsáveis pelo nosso sucesso ou fracasso. Tem muita gente que pensa que quem tiver uma ajudinha externa, o país, o governo, o amigo, uma ajuda, vai poder colocar eles no sucesso. Não, querido. Você é simplesmente o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Tem muita gente que é da linhagem de Gabriela. Eu chamo ela de Síndrome da Gabriela. A Síndrome da Gabriela diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Entenda, você pode ter nascido numa casa pobre, você pode ter nascido numa família pobre, mas você não precisa morrer pobre. Você pode mudar a sua mente, você pode descondicionar a sua mente, você pode arrancar o limite que colocaram em você e você pode sonhar alto. Diga agora aí para você em voz alta, onde você estiver: eu sou autorresponsável pelo meu sucesso. O quinto fator interessante da PNL é sobre a ignorância. A ignorância é o maior limite. Quando eu falo de ignorância, eu não estou falando de uma pessoa que não pôde estudar, não sabe nem ler nem escrever, não. Eu conheço muitas pessoas que são iletradas e que são bem de vida, têm bons casamentos, são pessoas espirituais maravilhosas. Até muitos deles são ricos. Eu estou falando de ignorância, é aquele tipo de pessoa que não abre a sua mente para o novo, não entende como o seu cérebro funciona e não sabe, não quer nem sair para aprender. Além de ignorante, é preguiçoso. A ignorância é o maior limite que qualquer pessoa possa ter. E eu quero desafiar você agora a entender algo tremendo. Olha só o sexto item dessa lista. Se alguém pode, eu também posso. Se alguém já fez, significa que eu também posso fazer. Se alguém está ganhando dinheiro vendendo batata, eu também posso ganhar dinheiro vendendo batata. Se alguém consegue ser feliz no casamento, eu também posso ser feliz no meu casamento. Para mim, esse é dos maiores princípios que existem na face da Terra, que Deus colocou para eu e você entendermos que o nosso cérebro pode ser reprogramado, refigurado para a gente avançar. Se alguém já fez, você também pode fazer. Então, se alguém pode, diga alto para você: eu também posso. Eu também posso. Nesse item, eu quero que você entenda que aqui o medo não existe.
Porque se alguém venceu, ele teve que vencer o medo. E se você tiver a vencer, você precisa também vencer seu medo. Precisamos vencer certos padrões que as pessoas tendem a nos prender. Balança, sacode a poeira, dá a volta por cima, diga, se alguém pode, eu também posso. E avance em direção àquilo que você pode. O sétimo item que nós vemos aqui diz que toda crença, ela é altamente realizável. E quando eu falo de crença, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de religião. Eu estou falando do sistema de crenças e sistema de valores que compõe a sua vida. Você tem um sistema de crenças que você foi criado com ele. Você tem um sistema de valores que dirige a sua vida. E como eu disse no início dessa aula, as suas crenças e os seus valores, na verdade, são crenças e valores que você recebeu dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus tios, dos seus bisavós. Por isso que eu disse que você ainda não é a expressão daquilo que Deus criou você para ser. Você precisa ressignificar sua vida. Você precisa jogar fora crenças limitantes que seus pais tentaram colocar em você. Você precisa se desfazer dessas crenças que não deixam você avançar. Eu tenho certeza que você tem muita crença boa, mas eu estou falando exatamente das crenças ruins, daquelas crenças que são totalmente limitadoras de nós mesmos. Quem já passou dos 35, 40 anos de idade, eu quero desafiar você a olhar para trás, olhar para a sua vida, olhar para a vida do seu pai, da sua mãe. Eu quero desafiar você a pensar alguma coisa que seu pai, que a sua mãe faz, ou já fez, e que isso tem, de alguma certa forma, você está repetindo na sua vida. Você está fazendo exatamente aquilo que seu pai fazia. Você está fazendo exatamente aquilo que sua mãe fazia. Dá para você entender o que eu estou falando agora? Dá para você ter dimensão do que é uma crença limitante sendo perpetuada e passada de pai para filho, de geração para geração? Toda crença ela é autorrealizável. Se a pessoa acredita que ela não pode ser feliz em alguma área da vida dela, essa crença vai ser realizável e ela não vai ser feliz. Por mais que ela tenha todas as condições. Eu sou coach de casais. Por muitas vezes eu vejo as pessoas falarem para mim assim, Paulo, aquele casal tem tudo para ser feliz, mas não consegue ser feliz. Por que não consegue ser feliz? Porque eles têm crenças limitantes dentro deles que precisam ser mudadas e transformadas. E eu, como seu coach, estou aqui hoje para desafiar você. Estou aqui hoje para levar você a um outro nível de pensamento. A entender que você pode mudar as crenças da sua vida. Eu vou aproveitar um minutinho e eu quero que você avalie sobre esses 7 pontos que eu acabei de te dar. Faça uma avaliação sobre eles agora e marque aqueles que você quer mudar na sua vida. Marque. Veja, desses 7 pontos que eu te dei, aqueles que você fala assim, não, é hora de eu mudar isso na minha vida. Eu preciso desfazer isso aqui da minha vida, eu preciso sair fora desse ponto aqui. Enquanto você faz isso, eu vou estar abrindo aqui uma nova transparência para eu mostrar para você exatamente o conceito da mente humana e como que a mente humana funciona. Eu quero mostrar para você o sistema de crenças. Checa para mim aí se entrou a definição de um sistema de crenças, por gentileza. Eu estou compartilhando a minha tela com você e você que está aí vendo, entrou para você agora a tela chamada sistema de crenças. O que é então, Paulo, um sistema de crenças? Um sistema de crenças, ele é o conjunto de todas as crenças e valores
que foram acumulados ao longo da existência através da percepção sensorial e cognitiva. Eu vou definir isso aqui para você, tá legal? A percepção sensorial é tudo aquilo que você pegou pelas emoções, pelo seu sistema da visão, da audição e das emoções. Você, quando criança, talvez você não sabia falar. Você, quando criança, talvez você não sabia se manifestar. E você agora entende. Ah, vocês estão vendo os conceitos básicos? Ok, muito obrigado. Então deixa eu abaixar isso aqui e vou tirar. Ah, legal. Ok. Joia. Agora, dá uma checada para mim. Apareceu o sistema de crença agora ou não? Ok? Travou a sua tela aí? Ok, então deixa eu voltar aqui de novo então. Só um minuto. Ah, já sei o que aconteceu. Só um minutinho. Ok. Maravilha. Eu vou ter que parar de share essa aqui para eu voltar a outra. Tá, só um segundo. Deixa eu voltar a outra tela aqui, só um segundo. Maravilha. Ok. Show. Checa para mim agora, por gentileza. Agora, para mim, com certeza entrou o sistema de crenças. Ok, ok, beleza. Entrou então o sistema de crenças, por gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa aí a falha aí, tá bom? Mas vamos continuar então. Então eu vou ler mais uma vez para vocês aqui o que é o sistema de crenças. O sistema de crença, então, ele é um conjunto de crenças e valores que é acumulado ao longo da existência através da percepção sensorial e cognitiva. Percepção sensorial é tudo que você aprendeu através da visão, da audição e das suas emoções. Por exemplo, o seu sistema de crenças nasceu quando você estava no ventre, na barriga da sua mãe. Anota isso. O seu sistema de crenças nasceu quando você estava na barriga da sua mãe. Quando você se tornou um feto dentro da barriga da sua mãe, tudo que a sua mãe sentia, ela passava para você. Toda a alegria que sua mãe sentia, você sentia. Você já chegou perto de uma pessoa grávida que ela fala para você, nossa, olha como é que a criança está pulando, está chutando aqui dentro, olha que beleza. É porque a mãe está no estágio de felicidade, a mãe está no estágio de alegria muito grande, então a criança está vibrando também. Uma outra coisa interessante é que todo problema que a mãe tinha, toda tristeza, toda ansiedade, toda preocupação, ela jogava isso para a criança também dentro do ventre. E você, já dentro do ventre, você já recebia isso através da sua percepção sensorial. Seus sentimentos já vinham para você. Quando você nasceu, você já sabia muitas coisas sobre a sua família sem nunca ter vindo ao mundo. Olha que interessante. Quando você começou a enxergar, quando você começou a ouvir, as suas crenças foram sendo reformatadas por toda a sua família. E isso, gente,
Isso é o que criou você hoje. Eu vou repetir que no início da aula eu disse: você ainda não é a pessoa que Deus criou para ser. Escreve essa frase para você. Eu ainda não sou a pessoa que Deus criou para ser. Eu estou em transformação. Porque você é um produto das crenças das pessoas que te criaram, seus pais, os seus avós, os seus tios, seus primeiros professores. Todos os medos dessas pessoas, todas as dores dessas pessoas, todas as suas angústias e mazelas foram colocadas dentro de você. Preste muita atenção nisso. Toda criança, ela não possui filtro na sua mente, no seu cérebro. Toda criança, ela recebe tudo aquilo que é passado pelas pessoas que a criaram. Por isso que muitos cérebros são programados para definir seu futuro. Se o seu futuro vai ser de alegria ou de tristeza, se vai ser de prosperidade ou pobreza, se vai ser de doença ou de saúde, se vai ser de fartura ou de escassez, se de repente o seu futuro vai ser de doença ou de saúde, ou se vai ser de felicidade ou depressão, ou se vai ser de obesidade ou magreza. Eu volto a repetir, você ainda não é a pessoa que foi criada para ser. Você ainda é fruto das crenças dos seus pais, das pessoas que te fizeram, dos seus antepassados. Somente quando você, conscientemente, conhecer todas as crenças que são limitantes e que foram colocadas em você por terceiros, e você for capaz de trocar essas crenças, aí sim você começa a se transformar na pessoa que deveria ser. Eu vou te dizer sobre a minha vida. Eu ainda não sou a pessoa que eu deveria ser. Eu estou em processo de transformar minhas crenças. Há mais de 10 anos que eu identifico crenças limitantes na minha vida e há mais de 10 anos que eu venho trocando essas crenças da minha vida. Crenças de pequenez para crenças de grandeza. Crenças de pobreza para crenças de riqueza. E isso é uma constante. Você não para de fazer isso, porque você precisa fazer o seu cérebro crescer. Você precisa mudar e criar seus mindsets a cada momento. Por quê, querido? Olha só. Porque crença, elas são as mais profundas convicções do ser humano. Crença é toda certeza interiorizada na nossa mente e no nosso coração. Tudo aquilo que às vezes você fala com seu cônjuge, tudo aquilo que você às vezes fala com seus amigos, você manifesta as suas crenças. Eu vou ensinar você hoje, eu vou ensinar você a identificar as suas crenças, que são aquelas coisas que estão interiorizadas no mais profundo da sua alma, no mais profundo do seu coração. Preste atenção nesse último dado que eu quero te dar aqui. As crenças básicas de uma pessoa, elas são construídas de 0 a 12 anos. 80% das crenças básicas de uma pessoa são construídas de 0 a 12 anos. Agora vem um desafio para você. Aonde você estava? Aonde você foi criado de 0 a 12 anos? Que lugar? Que cidade? Que ambiente? Como é que era a sua família naquela época? Quais eram as crenças dos seus pais, dos seus antepassados? Escreve essa frase que eu vou te dar, que ela é principal demais para a sua vida. O seu sistema de crenças é o principal fator que define a sua qualidade de vida. Eu vou repetir.
O seu sistema de crenças é o principal fator que define a sua qualidade de vida. É impressionante como tem pessoas que decidem ser felizes e tem pessoas que decidem ser infelizes. É muito comum a gente ver isso na mesma família. Às vezes, uma família de 3, 4, 5, 10 irmãos. Famílias que cresceram, talvez, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país. É muito importante, e você vê isso, como seus irmãos são diferentes de você, como alguns tios são diferentes de você, como que algumas pessoas na sua família permanecem no mesmo estado de pobreza, enquanto que outros se tornaram ricos e vieram do mesmo lugar. Será que é a sorte? Ou será que os outros tiveram azar? As crenças é que definem a sua qualidade de vida. Toda crença, eu disse para vocês lá na aula de PNL, dando para você o princípio de PNL, toda crença ela é autorrealizável. Independentemente se essa crença é boa ou ruim. Quem vai definir se a crença é boa ou ruim somos nós. O seu cérebro não define. Ele simplesmente pega aquilo que você acredita e faz acontecer na sua vida. Agora, eu quero que você preste muita atenção nisso, que isso é extremamente importante. Quando uma crença entra em conflito com um desejo que está dentro do seu cérebro, deixa eu explicar para você. Vamos imaginar que você tem um desejo de ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje como seu salário, como sua vida. Seu desejo. Esse é um desejo forte. Mas vamos imaginar que você tem uma crença, que a sua crença não lhe permite ser rico. Você tem que ser pobre porque seu pai foi pobre, seu avô foi pobre, toda a sua família é pobre. Todas as vezes que uma crença entra em conflito no seu cérebro contra um desejo, a crença sempre vence. Você pode desejar ganhar o triplo, ser rico, mas se não mudar a crença, você nunca vai ser rico. Nós temos que mudar a crença. Eu posso ser rico, eu posso prosperar, eu posso ter saúde, eu posso ter um excelente casamento, eu posso ter maravilhosos amigos, eu posso ter uma excelente profissão, eu posso ter uma grande empresa. Você pode. Lembra no início dessa aula que eu disse que sonhar é de graça? Por que então que você sonha pequeno? Eu quero mostrar para você como é que nasce uma crença. E aí você vai entender como é que isso formou em você. Uma crença, ela nasce, em primeiro lugar, através da percepção. Você percebe, depois ela passa pelo seu senso, seus sentidos, e uma vez repetida dentro de você, você tem a certeza de que ela está acontecendo. Com a certeza, ela se transforma em convicção, convicção em comunicação, comunicação em pensamentos, pensamentos viram sentimentos, e está estabelecida uma crença dentro de você. Essa é a maneira que uma crença nasce dentro de um cérebro. E eu disse para você que as suas principais crenças e as suas primeiras crenças nasceram, você estava no ventre da sua mãe ainda. Ou quando você acabou de nascer. Ou quando você é bebezinho. Por causa de quê? Por causa da percepção. Você teve a percepção sensorial, as suas emoções. Isso veio dentro de você. E olha, é importante você entender isso aqui. Quando um ser humano nasce, ele ficou 8 meses, 9 meses dentro da barriga. E como 9 meses dentro da barriga, ele nunca teve fome. Mas quando ele nasce, ele tem fome. E a primeira coisa que ele faz é chorar. Quando ele chora, ele está denunciando que está sentindo uma coisa desagradável dentro do seu estômago. A mãe atenciosa coloca uma mamadeira ou seu seio na boca daquela criança. E pelo seu sentido, pelo seu senso aqui, ó, pelo sentido, essa criança percebe que aquilo pode ajudá-la. Então, ela que nunca mamou na vida,
ela faz um movimento com a boca de sugação. E no momento que ela suga, um leite quente, morno, sai do seio da mamadeira e vai para o seu estômago. E aí ela tem certeza de que aquele movimento da boca que ela fez é exatamente aquilo que vai fazer com que ela não tenha mais fome. 3 horas depois, essa criança volta a ter fome. O que ela faz? Ela chora. A percepção faz com que ela chora, o leite vem na boca, cai aqui dentro, tem a certeza de que ela está tendo o alimento, e essa certeza passa a virar nela, então, uma convicção tremenda. Com essa convicção, ela aprendeu que quando ela sentir aquilo no estômago de novo, ela tem que comunicar. E qual é a maneira que ela faz? Comunicando, chorando. Então ela comunica, ela chora. A mamãe põe o seio na boca, ela, mais uma vez pelo senso, ela tem a certeza, vira convicção. Essa criança, então, ela passa a ter os pensamentos de que se ela chorar, vai vir e cristaliza o sentimento de que ela está feliz e realizada, nasceu uma crença. Aqui nasceu a primeira crença que todo ser humano tem. Qual que é essa crença? Talvez alguns de vocês já identificaram essa crença, porque ela virou até música de carnaval. Essa é a primeira crença que todo ser humano possui, principalmente nós, os brasileiros. Quem não chora, não mama. E esse é o princípio básico de uma criação de crença. Eu e você precisamos entender que o mais importante de tudo, dentro do processo de crença, é que essas crenças que eu e você temos, nós aprendemos elas. Essas crenças se aprendem. Nós aprendemos elas das pessoas que cuidaram de nós quando crianças, como eu disse agora há pouco, pais, avós, tios, adotivos, creches. Nós aprendemos as nossas crenças das pessoas com quem convivemos, família original, primos, vizinhos, bairro, comunidades. Nós aprendemos essas crenças de lugares onde nós já frequentamos, clubes, escolas, igrejas, associações. Nós aprendemos essas crenças de música que cantamos, filme que vemos, revistas e livros que costumamos ter acesso. Porque tudo aquilo que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelas suas emoções, criam suas crenças. Nós aprendemos crenças de frases e palavras ditas repetidas vezes, várias vezes para nós, que são como ditados, como homem não chora, sexo é sujo, dinheiro não traz felicidade, a crise está pegando, quem não rouba não fica rico, quem ama demais sofre, comigo é tudo ou nada. Você percebe? São ditados que vão virando crenças na vida das pessoas. E cada um de nós tem suas crenças. Existem milhares de ditados populares que circulam no meio da boca dos nossos familiares, na boca dos seus pais, na boca dos seus tios e também na sua própria boca. Se eu e você pudéssemos enumerar todos que você conhece, você que mora no Nordeste, você que mora no Sul, você que mora no Sudeste, você que mora em vários lugares do Brasil, nós poderíamos enumerar milhares. E o que acontece conosco? A gente pega essas frases e elas se tornam crenças limitantes dentro da nossa vida. E agora vem o mais importante. Paulo, é possível mudar essas crenças? É possível eu reformatar minha vida? É possível eu reprogramar o meu cérebro? Eu que aprendi essas coisas de filmes, de revistas, de livros, eu que passei a vida toda vivendo dessa maneira, é possível eu trocar as crenças limitantes dos meus pais? Minha mãe, por exemplo, ela só vivia tomando remédio. É possível mudar isso na minha vida? É possível mudar isso na minha história, Paulo? Completamente possível. E é exatamente por isso que eu estou te dando essa classe, para você entender que toda crença, ela pode ser mudada. Agora, o que eu preciso fazer para mudar a crença? Eu preciso entender como é que é o processo de formação e criação dessas crenças. Em primeiro lugar, eu preciso entender que a crença é formada a partir do pensamento. No meu modo adulto agora de vida, eu mudo o meu pensamento, eu transformo o meu pensamento. O meu pensamento, eu preciso comunicar ele. A minha comunicação vira um sentimento dentro de mim. O meu sentimento vira um comportamento.
e o comportamento estabelece uma nova crença. Por isso que a Bíblia inteira, para quem está acostumado a ler a Bíblia, ela diz que tudo nasce no pensamento. Tudo começa no pensamento. Salomão fala, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Apóstolo Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. E o seu pensamento precisa ser comunicado. Você precisa falar aquilo que você pensa. Você pode pensar assim, eu posso ser rico, e você declara, eu sou rico. Você pode pensar, eu posso ser feliz, você declara, eu sou feliz. Todas as vezes que você pensa e você fala, você cria um sentimento. Você traz esse sentimento para a sua vida, você traz esse sentimento para a sua alma. E o mais importante, esse sentimento passa a virar um comportamento dentro de você. Você começa a se comportar como uma pessoa feliz, você começa a se comportar como uma pessoa rica, você começa a se comportar como uma pessoa capaz de viver tudo aquilo que Deus quer para você. Lembra que eu te disse no início dessa aula? Que você ainda não é aquela pessoa que Deus criou você para ser? Você ainda não se manifestou como aquela pessoa que pode ser e atingir todos os seus níveis? Eu quero te mostrar um passo além, para a gente entender as 5 principais crenças limitantes do ser humano. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom o suficiente, eu não sou aceito, eu não sou amado, eu não tenho coragem. Eu quero que você enumere qual dessas 5 frases que você ouviu a vida inteira na sua casa. Essas frases, elas são frases universais. O que significa isso, Paulo? Significa que são frases que são ditas nos Estados Unidos, o americano fala para os filhos. São ditas na Coreia, o coreano fala para os filhos. Elas são ditas na Suíça. Elas são ditas na China. Todo ser humano na face da Terra, ele cresce ouvindo esse tipo de crença limitante. Enumere, veja essas 5. Quais delas você passou a vida inteira ouvindo? Quais delas você passou a vida inteira falando para você mesmo? Quais delas você passou a vida inteira acreditando que não seria capaz de mudar a sua vida? Paulo, existem só essas 5 crenças limitantes? Nananina, não. Não. Existem milhares de crenças limitantes. Eu numerei essas 5 porque essas 5 são universais. O mundo inteiro tem. E eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa aula agora, vocês têm essas crenças limitantes. Talvez alguns de vocês tenham 2, 3, 4, 5, talvez todos, vários de vocês têm todas. Mas eu tenho certeza que todo mundo tem, no mínimo, 1 ou 2 dessas crenças na sua vida. Paulo, como é que eu faço então para identificar as outras crenças que não são universais? Aprenda aí de graça. 3 palavras-chave para identificar as crenças. Quais são essas palavras? São as palavras do verbo ser. Eu sou. Tudo que você diz sobre você mesmo no verbo ser é uma crença. Ah, Paulo, eu sou muito teimoso. Olha só, o ser teimoso é uma crença. Você acredita que você é teimoso. Você pode mudar essa crença. Ah, Paulo, eu sou muito azarado. Você acredita que você é azarado. Você não ganha nada. E é por isso que você não ganha nada. Porque você acredita nisso. Então você pode mudar essa crença. Todas as vezes que você usar o verbo sou para você, você está identificando uma crença. A segunda palavra é o verbo ser também, mas no sentido lato dele é. É o que você diz sobre coisas. Por exemplo, Paulo, a vida é dura. Paulo, dinheiro é sujo. Dinheiro é difícil de ganhar.
E terceiro, é a palavra são. O que você diz com são? As pessoas são. As pessoas são. As pessoas são frias. As pessoas são chatas. As pessoas são violentas. Então, todas as vezes que você usa essas palavras, você identifica as crenças. E eu quero te dar um exercício para você identificar suas crenças, reconhecer as que são fortalecedoras e as limitantes, identificar os resultados que elas têm produzido em você, substituir as limitantes pelas fortalecedoras. Como é que eu faço isso, Paulo? Aí está. Esses aqui são apenas alguns assuntos que eu quero tratar com você. Você vai identificar agora e você vai usar o verbo sou, é e são para essas três coisas. Você vai escrever 3 linhas sobre o que você pensa a respeito de dinheiro. Por exemplo, dinheiro é, e você coloca vários adjetivos. Sucesso. Sucesso é... Agora, preste atenção. Esse exercício é para identificar as crenças de coisas que você ouviu no passado. Você foi criado no passado. Eu, por exemplo, fui criado no passado ouvindo meu pai dizer uma frase assim, ó, dinheiro não dá em árvore. Você pensa que dinheiro é capim? Dinheiro não é capim. Dinheiro é muito difícil de ganhar. Essas são frases que você ouviu. Então eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que você marque pelo menos 3 linhas sobre cada um desses assuntos. Sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre casamento, sobre Deus, mas frases que você aprendeu na sua infância, que você passou a vida inteira ouvindo. Paulo, o que eu vou fazer depois que eu terminar de fazer essas frases? Você vai aprender a mudar crenças. Como assim? Em primeiro lugar, você vai mudar a crença escrevendo o oposto daquilo que você aprendeu. Anote aí. Escrever o oposto. Então, você vai escrever o oposto. O oposto. Então, por exemplo, dinheiro é difícil de ganhar. Você vai escrever depois. Eu creio que dinheiro é fácil de ganhar. Eu consigo ganhar dinheiro. Eu sou bom em ganhar dinheiro. Entendeu ou não? É isso que nós precisamos fazer. E é isso que eu quero que você faça. A mesma coisa você vai fazer para sucesso, para casamento, para Deus, para amor, para homens, mulheres, saúde física, vida emocional, família, fracasso. Tudo que você quer fazer. E mais aquelas 5 crenças ali de trás. Eu não sou bom o suficiente. Eu não posso, eu não consigo. Mude elas. Mude para eu posso. Mude para eu consigo. Mude para eu sou bom o suficiente. Mude para eu tenho coragem. Mudar crenças é você entender as crenças que estão limitando a sua vida e você transformá-las no contrário para que você possa ser muito feliz. Eu espero que vocês possam ter gostado desse fundamento sobre ressignificar a sua vida. Eu vou estar desligando agora a nossa gravação e vou estar aberto para perguntas, para que você possa fazer essas perguntas para nós, tá bom? Então deixa eu só terminar